Está no ar o podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós temos negócios, insights, network, temos muitas coisas. Pode mudar, Aline? Não só pode, como deve, mas vou te contar uma coisa, braba. Tava com tanta saudade de gravar mais vezes com você. Eu a também. nossa rotina me faz tanta falta. Hoje nós estamos com um homem maravilhoso e uma fonte de inspiração. Eu conheço esse homem em detalhes, mas acredito mesmo que ele vai impactar a vida de vocês com a história e a jornada dele. Ele, um homem que se formou numa idade já avançada para a população de mentalidade mais escassa. Contra tudo e contra todos, ele investiu em si e está causando uma revolução na própria vida. Afinal, se eu quero mudar o mundo, eu começo a partir de mim. Charles, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Como é que você está se sentindo? Maravilhosamente bem. Já demos bastante risada aqui, foi gostoso os bastidores, né? Foi, bem divertido. Tá se sentindo leve? Tranquilo. Podemos perguntar o que a gente quiser? Pode perguntar. Olha. Hoje temos até uma coincidência de cores de roupa, né? O convidado veio igual a você. Exatamente, a sua calça quase tá igual. nossa. Não, o azul tá em nós. Isso é a sinergia que tá. Isso mesmo. Charles, nós estamos muito honradas com a sua presença aqui. Muito obrigada por aceitar estar conosco. Nós sabemos que a sua agenda é muito corrida, é muito desafiadora, mas nós temos certeza que a nossa audiência vai ser muito, muito inspirada através da sua história. Conta um pouquinho, qual é a sua profissão? Eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu sou engenheiro florestal. Uhum. A minha área de atuação é árvores em geral, tudo que tem a ver com arborização, com floresta, com árvore. A gente fala de árvores de longa duração, diferente, por exemplo, da agronomia, que são cultivares de curta duração. O nosso cultivar é de longa duração. Nós temos árvores que têm um tempo de vida de 20 anos e tem árvores que têm tempo de vida de 200, 300 anos. E dentro dessa gama, todas as áreas que envolvem, desde plantio, conservação, manutenção, cura, tratamento, poda, corte, está tudo inserido nesse contexto. Que você é um apaixonado por plantio de árvores, isso eu já sei, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a sua expertise está desde aquelas mini plantinhas que a gente tem dentro de casa até aquelas árvores de 200 anos? Começa aí do básico? Começa do básico. Existe um preconceito com quem não é mãe de planta? Eu quero perguntar um pouco sobre isso. Vamos dizer os benefícios de ter plantas em casa, para ver se a gente convence quem não gosta, que só tem as artificiais. Olha, ela tá falando de mim, eu estou falando de mim também. Eu não sou mãe de planta e também não tenho problema com isso. Eu amo estar no meio da mata, desde que não tenham bichos. Eu gosto da mata, não dos bichos. Morro de medo. Ver. Ela gosta de ver. Eu morro de medo. E os bichinhos eu amo vê-los pela TV. Mas dentro da minha casa, eu não sei lidar com as plantas. Talvez eu precise de uma mentoria com você para aprender a lidar com as plantas. Mas também não me dói. Então eu gosto de flores que morrem. Quando eu falo, vou te dar flor, só se morrer. Me dá um buquê de flores que depois de uma semana vai morrer, vai pro lixo, já tá mortinha. Mas não me dê vasos de flores. Olha, as pessoas que me deram me perdoem, mas eu não gosto. Confissões aqui. E é engraçado que meu filho fala assim, mãe, você não é mãe de planta. Que horror! E aí eu falo pra ele, você está saudável? Você está feliz? Então eu sou mãe de criança, eu não sou mãe de planta. Ótima muito bem com isso. Eu sou mãe de planta, eu Já gosto. Essa senhora é mãe de planta? Mas eu entendo você. Teve um período da minha vida que eu até na faculdade, aula de paisagismo, de urbanismo, tinha que projetar uma praça, minha praça era seca, tinha concreto em tudo. Eu não gostava nem dos projetos das plantas. Uau. Isso é bem recente, gostar de plantas, de ter planta em casa. Foi mais na pandemia que aconteceu. Você sabe que uma curiosidade de uma árvore adulta, por exemplo, se você conseguir isolar o microclima dela, se você conseguir isolar, pega uma árvore numa praça, no meio de uma praça toda concretada, só tem ela, você isola aquele microclima, a temperatura debaixo da árvore tende a ser 5 graus a menos do que fora. Uau! Isso é o poder de uma... Por isso o professor reprovou a gente. Brincadeira, não reprovou. Não reprovamos. Ele obrigou a gente a ter árvore. Falou assim, tem que ter no mínimo a permeabilidade aqui, que é obrigatória.
E aí a gente fez uma praça bem bonita, cheia de árvores. Dizem que a gente precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você tem filhos, Charles? Tenho Fala um duas pouco. filhas. Quais são os nomes das suas O nome meninas? da minha filha mais velha é Thaís e o nome da minha filha mais nova é Bianca. E plantar árvores, já sabemos que você já plantou várias. Vai escrever um livro ou já escreveu? Estou pensando em escrever um livro. Olha aí, Miriam. Pensando em escrever um livro. Porque a árvore... Eu sempre imagino que uma forma da gente ficar mais tempo aqui na Terra é plantando uma árvore. Uhum. Eu tenho árvores que eu plantei que eu tenho certeza que vão viver por 200 anos. Quer dizer, eu estarei Deixando o seu representado- legado. estou deixando um legado. Estarei Que representado incrível. É aqui incrível por isso. no mínimo mais de 200 anos. A gente vai falar um pouco sobre essa paixão, a gente vai destrinchar sobre esses lugares. Mas qual foi a sua primeira experiência com árvores? Você tem uma memória de, na sua infância, você já gostava de mexer com barro, mexer com plantas Que te ali? despertou Eu esse... sou filho de madeireiro. Meu pai tinha serraria em Santa Catarina, na divisa com a Argentina. Uhum. E eu era o filho escolhido por ele para ir junto olhar mato. Uau! Meu pai comprava mato. Mas com na o olhar de época. pra ele... Meu pai na época comprava mato por caminhamento, andava dentro do mato e selecionava, fazia uma contagem do que tinha, um potencial, e com isso ele negociava com o proprietário do mato a compra daquilo ali. E vem dali essa paixão. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito jovem ainda. Pra você ter uma ideia, na época podia ser registrado com qualquer idade. O meu registro é com 12 anos de idade dentro de serraria. Uau! Então eu comecei a minha vida comprando mato e depois serrando muita madeira. Eu serrei muita madeira, a família teve serraria muitos anos, mas sempre aquela, né, de sempre olhando que isso aqui precisa ser reposto, isso aqui precisa reposto. tenho Isso que essa eu ia te visão. perguntar, essa virada de chave de não derrubar mais, mas Enquanto plantar, seu pai né? estava a troca. pensando na derrubada, ganhar dinheiro de uma forma, a sua visão já era A de minha reposição. visão era que isso aqui um dia tem que ser recolocado no lugar, isso aqui um Uau. dia precisa ser reposto. E assim aconteceu. E hoje eu sou um plantador de árvores. Que lindo, né? Dizem que no veneno está o antídoto. Exatamente. Né? O seu pai estava correto em trabalhar com aquilo, trazer o mantimento para a família, mas dali saiu o seu chamado, que é um chamado tão lindo. Verdade. Nos fale sobre a sua infância. Como foi sua infância? Foi uma infância fácil? Foi uma infância divertida, porque eu morava no interior, e no interior a gente tem muita liberdade, a gente pode brincar bastante, a gente tinha bicicleta, podia correr para qualquer lado, tomava banho Não tem aquele perigo, né? tomava banho em córrego, jogava futebol, subia em árvore. Eu tive uma infância, nesse ponto de vista, comparado à infância que as crianças têm hoje, a diferença é muito grande. O que você acredita que falta hoje? O que você vivenciou, que você acredita que faria total diferença se as crianças de hoje vivenciassem? Faltam mais parques, faltam mais lugares junto à natureza, falta mais andar de bicicleta, falta mais subir em árvore, falta mais isso para essa criançada. Hoje é nessa... Com todo o advento da tecnologia que tem, com tudo que traz de benefício, de conhecimento, mas se a criançada de hoje pudesse aproveitar um pouco mais e conseguisse ter condições de segurança e de locais adequados para que conseguissem brincar na essência de criança mesmo. Sim. Como eu tive o privilégio de poder brincar. Eu acredito que isso ia impactar muito a vida dos futuros adultos. Com toda certeza impactaria. É que é uma questão que a gente esbarra em algumas outras, né? Da segurança, do tráfego de carros, do tempo dos pais, que tem a questão da jornada de trabalho ali, dos contraturnos, da escola. E até das mães Nutella que não deixam o filho subir numa Exatamente. árvore, mesmo quando tem uma perto. Exatamente. Exemplo, a senhora deixaria o Matheus subir numa árvore? Você ia ficar preocupada. Vai cair. não Acredito sei que o se quê. ele tivesse amarrado por várias cordas, tivesse um guindaste segurando ele, por que não, gente? O contato com a natureza é importante, mas dar acesso a esse contato com a natureza também é importante. Com certeza. E uma das coisas que pode vir ao encontro disso é as cidades, elas estão despertando para a necessidade de se rearborizarem. Uhum. E isso é um passo gigantesco, isso é um passo muito bom. A legislação ambiental brasileira é uma das mais restritivas do planeta. Mas isso não tem só o lado ruim, tem o lado bom também, tem o lado Sim. da preservação, tem o lado da conscientização.
E no meu ponto de vista, a maneira de minimizar esse impacto da vida urbana para as crianças é a gente ter cidades mais arborizadas, cidades melhores, cidades com mais árvores, cidades com mais parques. Que isso vai melhorar a qualidade de vida do conjunto todo. Né? E eu acredito que um dos indicativos de qualidade de arborização é se você, mesmo dentro de um centro urbano, você conseguir escutar o canto de um pássaro de manhã. É lindo. É lindo. Alguns pontos a gente identifica no urbanismo mesmo. Pontos mais nobres da cidade, que são mais arborizados, as pessoas têm uma qualidade maior de vida. Mesmo não tendo um contato assim, de ir lá, de subir nessa árvore, mas que tem um parque, que tem uma rua arborizada. Você tem, apesar de muitas pessoas reclamarem da sujeira das árvores, mas da que chama da floração. O benefício dela compensa 1000 vezes a exatamente. Mas assim, na época de floração, as flores caindo das folhas, assim, é uma cena linda. Uma florada do ipê, tanto do branco quanto do roxo. É a coisa mais linda. É lindo, é encantador. Mas a gente vê uma qualidade maior na vida dessas pessoas que falam, tô na cidade, mas ouço os passarinhos. Sim. Eu quero muito amar os passarinhos, mas tem um que tá fazendo cocô no meu carro, que eu, sinceramente, tô acordando com um pouco de ódio dele. Hoje eu entrei no carro, eu cheguei na porta e falei assim, cara, Deus, eu não quero odiar essas criaturas, eu juro. Muda o carro de lugar. Eu já mudei. Eu mudei 3 vezes mas de lugar. Mas é porque ele conhece o carro. Mas eu moro numa rua que, quando eu me mudei pra lá, o meu encantamento eram aqueles túneis de árvores, né? Assim, as árvores, elas lindo. Fechavam a rua. E aí, assim, questão assim, de um ano, um vizinho cortou a árvore, o outro cortou. E assim, eu chorava de ver aquilo acontecendo, porque ficou tão capenga, sofrida a rua. Eu acredito que, como o Charles trouxe, muito disso é uma falta de conscientização dos benefícios. Que as pessoas só veem o que? A sujeira, ou tá atrapalhando a fiação, ou tá não sei o quê. Mas também tem a questão das raízes que vão entrando, sim, etc. sim. E tal. Quebrando tem uma as calçadas. forma de prevenir isso, de reverter essas raízes de alguma forma, não sei, como leiga que sou, vocês têm mais expertise do que eu, e aqui eu faço a vez da nossa audiência, que não tem conhecimento, mas existe uma forma da gente reverter isso e salvar essa árvore? Existe principalmente, as árvores elas têm características distintas, tem tanto de sistema radicular, quanto de formação de copa, quanto de altura, quanto de tamanho. E já é previsto na legislação dos urbanismos de São Paulo, da região, daqui da região, o porte das árvores para ser plantado em cada local. Por exemplo, tem árvore, uma figueira, por exemplo, não é uma árvore recomendada para plantar em calçada, ela vai destruir. Tem árvores que são de grande porte, que elas são indicadas apenas para locais abertos, para praças, para canteiros grandes. Geralmente, embaixo de fiação, são plantadas árvores de espécies menores, de características menores. Que não vai crescer, que não pegar vai crescer lá e prejudicar. tanto. E tem também sistema radicular. Tem árvores que tem um sistema radicular que ele chamado pivotante, que ele desce reto para baixo, o impacto dele em calçadas é menor. E existem sim. Antigamente era plantado qualquer tipo de árvore em todas as situações, que a gente vê muitos exemplos por aí de calçadas todas detonadas. Exato. Essas árvores, numa situação dessa, não tem mais o que fazer, ela já está ali, está estabilizada. Quando chegar o ciclo final dela, ou que ela for substituída por alguma outra razão, o recomendado é plantar uma árvore adequada para aquele espaço. E existem árvores indicadas para cada tipo de ambiente. Perfeito. E hoje, por exemplo, se tem que ser de porte pequeno para não pegar na fiação, mas hoje já temos muitos locais em que tem fiação subterrânea. Aí tem rede de esgoto, aí tem, por exemplo, regiões onde tem metrô, por exemplo, que você passa com muita infraestrutura ali. Nesses locais, tem algum tipo específico de árvore? Tem condições onde realmente não é recomendado o plantio arbóreo, né? Porque ela precisa achar o espaço dela, o sistema radicular precisa achar o espaço dela. Nesses locais, vocês podem observar, nesses locais geralmente o tipo de cobertura é outro. São mais forrações, são mais capins, são mais outros tipos de forrações, que dá apenas um aspecto mais paisagístico, né? Que é mais indicado para esses lugares mais críticos um pouco. O que é que nós, dentro da nossa casa, podemos fazer
para termos um mundo melhor. A gente fala muito de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas eu penso muito em deixar um filho melhor para o mundo. Porque se nós pensássemos, né, em mudar a mentalidade das pessoas, o mundo não estaria como está. Acabou de explodir minha cabeça, um pouquinho. Então, como é que eu, que não sou mãe de planta, nem quero ser, não vão me converter. Não, tá tudo bem. Tenho mais compromissos, né? Mas como é que eu, desde a pessoa que não é mãe de planta, até a que é mãe de planta, que atitudes podemos ter para ter um mundo melhor? Para que a gente... Claro, o seu trabalho é maravilhoso, incrível, mas você é um oceano. Se todo mundo se movimentar para fazer a sua parte... Então, nos oriente, Charles, qual é a pequena parte? Por onde começar para ter um mundo melhor? Desde a Aline, que não é mãe de planta, até o Charles, que já deixa ligados. Eu costumo dizer que, geralmente, dentro de apartamento, não existe uma condição viável técnica para se ter uma árvore. É muito difícil, porque ela vai crescer e não dá. O que eu costumo sugerir numa situação dessas é que, se você tiver acesso a um parque, se você tiver na sua rua uma árvore, alguma coisa, adote simbolicamente uma dessas árvores. Uau. Passe a olhar ela como sua árvore. Passe a olhar para ela como sua, passe a cuidar dela, passe a conversar com ela, por que não? Entendeu? A entender, passa a, no dia de chuva, vibrar, porque a tua árvore também está tomando banho, está se refrescando. É isso. Então você adota uma árvore, você adquire carinho por ela, adquire amor por aquela árvore, e isso é um gesto que pode, sim, impactar na vida das crianças, dos adolescentes, criar neles desde já essa expectativa. Eles vão perceber que a gente passa, a árvore fica. Uau. Verdade. E não só criar essa admiração das crianças, do futuro dos nossos países, das nossas cidades, mas também um respeito, né, pelo meio ambiente, pelo verde, pelas árvores, por tudo. Porque a gente vê, por exemplo, seu pai cortava por uma necessidade, era o trabalho dele e tudo, mas muitas pessoas, como eu falei, que reclamam da sujeira e só querem cortar aquela árvore e se livrar dela. Mas não entendem o impacto que isso causa. Mas talvez se um vizinho tivesse adotado aquela árvore e tivesse feito a vez dele. A consciência, é o aprender a olhar com carinho para as árvores, a valorizar os parques que nós temos no entorno. E tem pessoas, por exemplo, nós moramos num lugar onde tem um parque próximo, eu fui poucas vezes nesse parque. Vá mais vezes. Então, é uma visão diferente. Escolhe uma árvore lá para chamar de sua. Vou escolher a minha árvore. Tá, um exercício aqui. Convido os nossos espectadores. De todos os plantios que eu fiz aqui, que eu faço na região, eu tenho uma árvore que eu chamo que é a minha, é uma árvore minha. Eu elegi uma que é a minha árvore. E eu passo nela, quando chove, eu passo lá, que maravilha, que choveu. Eu literalmente, pode parecer ridículo, mas eu literalmente converso com a minha árvore. Não é ridículo, né? São seres viventes e eles, né? Jesus deu ordem. Vou trazer aqui a fala do meu amigo Paulo, falando: nós somos parte do todo, então a árvore também é. É que tem algumas pessoas que assim, apesar de você orientá-las a fazer, vão fazer errado, né? Mas a boa intenção é que fica, né? Porque tem um quadrinho que eu acho bem interessante, acho que vem a calhar, do Chico Bento. E aí tem um senhor da feira, e aí tem uns tomates lindos, maravilhosos. Ele diz: não sei o que fazer. Ele diz: converse com os tomates. E aí eles vão crescer e vão ficar lindos. E aí mostra então o Chico Bento conversando e dizendo: cresce logo pra eu te picar, te comer, vai ser tão gostoso. Então, às vezes você tem a boa intenção, só não sabe fazer direito, né? Então, se alguém tivesse então abraçado essas árvores, essa causa, é uma visão que eu nunca tinha visto. Adotar uma árvore, mesmo que não seja sua. Mesmo que não seja sua, mesmo que seja simbólico. É uma isso relação é lindo. sua. Porque eu costumo dizer, árvore tem vida. O que tem vida é finito. As árvores também vão morrer. Sim. Então é diferente, por exemplo, as árvores também adoecem. As árvores também chegam no final do ciclo delas, onde eu enfrento uma resistência muito grande, quando às vezes eu condeno uma árvore através de método, através de uma tomografia, através de sintomas de que a árvore realmente pode cair, pode causar danos a pessoas, a patrimônio. Às vezes você é obrigado
autorizar e sugerir a supressão de uma árvore, o corte dela e plantar outra. Porque elas têm vida. E tendo vida, um dia termina. A diferença é que o nosso ciclo é muito menor do que o ciclo de vida de uma árvore. Quais os efeitos, né, a nível mundial para a saúde desse desmatamento aí, né, sem medida, desenfreado? Quais as consequências aí para o mundo? Eu acredito que tudo começa na diminuição do recurso hídrico numa terra. Tanto é que hoje, se você quiser recuperar uma nascente, você precisa plantar árvores. Você plantando árvores, você recupera uma nascente, você recupera um rio. Tá aí uma curiosidade que até a gente pode voltar aqui depois, mas sobre recuperar nascentes. Sim. A gente lembra pra gente voltar já aqui continua depois. aqui. Então, assim, se a gente fizer o caminho reverso, se plantar árvores em volta de uma nascente, vai recuperar ela. O caminho inverso é, se você tirar essas árvores em volta da nascente, você vai estar secando essa nascente. Você vai estar secando isso, você vai estar diminuindo a disponibilidade de água naquele ambiente. Eu acredito que a quantidade de água existente no planeta é única, ela não aumenta e não diminui. Ela transiciona, ela está aqui ou está lá. Se ela tem um ambiente favorável para ela permanecer aqui num ambiente bom, num ambiente reflorestado, onde é mais úmido, onde ela consegue, ela não evapora com o calor, ela vai permanecer ali. E se você tirar a árvore, praticamente desertificar o local, ela vai migrar para outro lugar. Até por isso que tem na legislação também as áreas de preservação permanente, né? Que tem um raio que você não pode mexer, que você é obrigado a não mexer. De nascente é 50 metros de raio, de rio parte de 10, de 30 ou de 100 metros, depende da condição. Né? E esse é um programa que eu vejo um movimento muito pequeno ainda, mas graças a Deus começou, de revitalização das matas ciliares. O caminho para revitalizar os rios, o caminho para revitalizar as nascentes é plantando árvores, não tem outro caminho. Foi uma novidade para mim falar que dava para recuperar uma nascente. Sim, que uma vez perdida na minha cabeça, assim, acabou, não tem que procurar outro lugar. Na verdade, a nascente está ali. O que acontece? Em vez da água tomar o caminho de vir para a superfície, ela procura outros caminhos e vai para o lençol freático, vai para o subterrâneo. Se você cria a condição de menor temperatura, imagina se a chuva cai num ambiente de asfalto, ela cai e vai embora. Agora imagina isso num gramado. A água cai e permanece ali. Sim. Vamos usar um exemplo bem prático, que é do asfalto e da grama, para ficar de fácil entendimento. Então, o que acontece? Se você cria uma condição para aquela água que cai da chuva, ela primeiro cai na folha, depois ela cai na outra folha, depois ela escorre, depois ela cai no solo. Ela não tem um impacto direto da gota, direto no solo. Então, ela agride menos o solo. E lá no solo ela vai cair em cima das folhas. Ela tem todo o ambiente favorável para ela permanecer ali. Sim. Por isso que a gente fala que a árvore realmente produz água. Produz um ambiente para que a água permaneça no local. E vá se dispersando de uma forma mais lenta. Uma chuva, volto a dizer, uma chuva no asfalto, parou a chuva, o asfalto está seco. Uma chuva num gramado, ela tem muito mais tempo, está úmido aquele local. Essa é a diferença, essa é a analogia que a gente precisa fazer. E bem simples. É tão bonito ver quem gosta do que faz, né? Porque ele tá falando e você tá aí super analítica. Eu aqui viajando na maionese, vendo a gotinha caindo numa folha, que caiu na outra folha. E eu vi na grama, meu Deus, que lindo isso! É exatamente esse o caminho que ela faz. Eu tava também, mas realmente eu fico encantada quando eu encontro pessoas que são apaixonadas, que é visceral nelas o que fazem. E sendo um trabalho tão bonito quanto o do Charles. Agora, assim, em que momento você decidiu fazer a faculdade? Assim, vamos lá atrás. Vamos descobrir quais foram as primeiras profissões. A primeira foi na serraria, né? E depois da serraria do papai, foi pra onde? Eu trabalhei em serraria. Depois de serraria, aos 18 anos, eu fiz vestibular para medicina e para engenharia florestal. Medicina e engenharia florestal em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Passei nos 2 vestibulares, mas como a família estava mudando para o Mato Grosso, eu fui embora para o Mato Grosso trabalhar com
com madeira, com serraria no Mato Grosso. Uhum. Depois terminou a atividade de serraria, passou para posto de gasolina e restaurante. Posto de gasolina e restaurante. Ou seja, já estava lá o sonho desse lugar no Florestal. Já estava lá. Já tinha uma semente. Então. E o engraçado que quando eu me senti num... Você se sentia frustrado de não ter dado a entrada na faculdade? Ou não? Você foi ter essa consciência mais tarde? Eu vim ter essa consciência mais tarde. E como isso nunca saiu de mim, para você ter uma ideia, quando eu resolvi dar uma virada na minha vida, e com 47 anos de idade eu decidi fazer faculdade. Eu morava em Navegantes, Santa Catarina, e a faculdade ficava em Blumenau. Peguei o carro, fui para Blumenau, fui para o departamento de matrícula, cheguei lá e falei, eu quero fazer faculdade. Eu perdi o prazo de vestibular, aí o pessoal falou, a gente consegue encaixar você pelo teu histórico escolar. Eu falei, tá ganho. Sempre tive nota boa. Uau. Sim. Passou no vestibular de medicina? Eu falei, tá ganho. Né? Aí, curiosidade, eu entrei na engenharia de alimentos. Uau. Eu trabalhava Por conta dos restaurantes? Eu trabalhei Quanto tempo você ficou nos restaurantes? 20 e poucos anos. Uau. Eu entrei na faculdade de engenharia de alimentos porque eu queria produzir comida liofilizada, que é a que os astronautas usam. Eu era encantado por aquilo. O problema é que para mim ir para minha sala eu passava pelo departamento de engenharia florestal. O bichinho pegou. Fiz um semestre de engenharia de alimentos, migrei para engenharia florestal e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com 47 anos. 47. Ou seja, eu pego tantos clientes. E atividade de moleque. Tá? 30 anos. Ah, eu tenho 30 anos. Engenharia florestal é atividade de campo, é atividade para moleque. Pá. E você lá, todo paquitão. Tô. Paquitão. Eu pego clientes com 30 anos. Ai, Aline, minha vida acabou. Ai, eu não sei. 30 tô velho pra anos. Ai, isso. tô velho pra isso. Tô velho pra começar. E eu me sentia, Miriam, super avançadona. Dizendo, imagina, eu comecei com 33 anos. Vem pra jornada. Aí vem esse menino que com 47 anos começou a jornada. Como é que era ter, talvez ali, pessoas de 30 a mais, mas uns molecotes também 30 a menos? Como é que era estar com eles ali? Você se sentia um pouco inseguro ou você nem olhou pra isso? Não, isso aí foi o menor dos problemas. Eu estava tranquilo quanto a isso. O que mais divertia era que eu sempre era chamado de professor. Podia pregar uma peça nos alunos, hein? Porque Pra eu ir era aplicar uma muitas prova. vezes mais velho do que o próprio professor. Uau. E para mim era de boa, isso aí só motivou cada vez mais. Qual foi o maior desafio dentro da faculdade pra você? Perceber que depois de 20 anos fora da escola, tudo continuava exatamente igual. Uau! A mesma lousa, o mesmo giz, a mesma formação das carteiras. Aquilo foi muito impactante para mim. Falei, no lugar onde a gente cria, a gente vem buscar conhecimento, Sim. onde a gente vem buscar evolução, esse lugar não evoluiu em Isso 20 é anos. forte. Que interessante. Não em 20, em um século, Esse né? foi Continua sendo a o mesma impacto que eu tive quando eu retornei para a faculdade. Engraçado foi o primeiro dia, a primeira aula era a aula de cálculo e eu cheguei atrasado. No primeiro dia de aula, eu cheguei atrasado na aula. Para causar. Entrei na sala de aula, o professor olhou para mim e falou, mas você vai dar aula aqui? Eu falei, não, eu vou estudar aqui. Ele falou, então senta lá. E houve uma virada de chave aí por volta de 45, 46 anos, para que aos 47 você dissesse, não. Tomar essa decisão? Sempre há Porque é tempo. grande, as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de voltar para a sala de sempre aula. Pessoas há jovens têm tempo. medo, imagina. Sempre há tempo de atender o que pede o coração. Isso Que estava no meu profundo. coração. A vontade de ser engenheiro florestal, eu carrego isso desde menino. Desde quando eu Sim. andava no mato com o meu pai. Eu carrego isso. E eu estava numa fase da vida, hoje eu acredito que dá tempo ainda, Sim. de começar a Eu traduzir. Com concordo. certeza. Com certeza. Então, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, eu tenho que fazer o que realmente o meu coração pede que eu faça. Porque daí eu consigo ser mais feliz. E foi o que eu fiz.
Enquanto a vida é esperança, né? Então, Com todos certeza. os dias nós podemos mudar os conceitos. Sabe, Hoje mesmo fui chamado jovem. Eu te chamei de menino agora há pouco, você que não percebeu. Eu tenho, algumas pessoas me perguntam assim, eu tô velho pra fazer uma faculdade, a faculdade que eu quero fazer são 4 anos, 5 anos. Aí eu falo pra essa pessoa assim, e aí eu fico o conselho pra vocês também que estão assistindo. São 5 anos, os 5 anos vão passar de qualquer forma. Você pode escolher daqui 5 anos ter ter a sua formação, ou daqui 5 anos tá do mesmo jeito. Verdade. É uma São questão de decisão aí, né? São 5 anos que você forma uma nova família. É verdade. Você tem a família, a faculdade. Sim, e é uma Aí família você tem seus forte. Você professores, cria laços. Aí tem aquele cara que você detesta, que depois você descobre que foi o teu melhor professor. Exatamente. Aí tem aquele colega que você não se enturmou com ele de jeito nenhum. E tem aquele que você se enturmou. É uma família com prazo de validade. Sim. Família de 5 anos. E tem pessoas Passa dessa rápido. família que você leva pra vida, né? Eu tenho contato com professores da época da faculdade até hoje, por exemplo. Você Sem acredita? contar que é divertidíssimo, né? Sim. O fato de você fazer faculdade, ao menos na minha época, com 47 anos de idade, já estabilizado, já com filho, já com tudo certinho. Você fazer faculdade é uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida. É muito bom. Você acredita que as pessoas precisam ousar e investir? Porque é um investimento, né? De Sim. dinheiro, investimento de tempo. Mesmo exato. que tenha uma bolsa, mas é o translado, é uma alimentação, é o desgaste, Sim. é o tempo. O segredo do sucesso é investir? É investir, acreditar e perseverar. É isso. As pessoas muitas vezes não querem isso, não querem ter que investir, não querem ter... Eu quero mudar a minha vida, mas eu não quero investir numa mentoria, por exemplo. Aí fica assim, né? Eu não quero investir num laudo de um Cruza os engenheiro. braços e Aí fica vai assim. faz as coisas por debaixo dos panos, a polícia batendo na porta. Geralmente é assim, a pessoa, quero mudar de vida. Aí fica lá de braço cruzado e fala, tá bom, vida, vai lá, muda. Faz alguma coisa por mim, vida. Deixa eu ver se acontece, vou ficar A aqui observando. reflexão, Não a é? reflexão que eu faço, o que eu teria feito nesses 5 anos? O que eu teria feito? E como é que foi o dia da sua formatura? amigo? Quem Quem estava na sua formatura? Minha mãe. Uau! minhas filhas. Como é que estava o seu coração? Radiante. Eu imagino que tenha... Exato, que tenha sido um dia de sentimentos bobos. Eu acho que é o dia mais difícil da graduação. O dia mais complicado da faculdade é o dia da colação de grau, o dia que você recebe teu diploma. Porque aí, nessa hora, efetivamente cai a ficha. Pô, eu fui lá, eu consegui. É bom. Deu certo. Mas É veio bom. do sentimento, e agora? Veio esse sentimento do e agora o que eu faço com esse canudo? Não. Veio. E como é que foi? Porque esses cabelos aí grisalhos te trazem uma autoridade maior. Com certeza. Nunca ninguém me perguntou quantos anos de formado eu tenho. Olha só, Miriam. Acho que eu vou pintar meu cabelo. Tava lá os meninotes desesperados por trabalho, chegava essa senhoria e tomava o emprego da galera. Mas você sabe como é que foi o começo meu? Diga. Voluntariado. Isso é importante. Fala um pouco sobre O meu isso. primeiro trabalho legal. foi voluntário. Eu peguei um parque da cidade e eu fiz o inventário florestal da cidade. Identifiquei todas as plantas, fiz um diagnóstico de sanidade, apliquei todo o conhecimento que eu tinha de recém-formado, emiti uma RT e doei isso ao departamento de parques da cidade. Falei, isso aqui é uma contribuição minha. Esse parque está nessas condições. E isso começou. Assim começaram a abrir as portas para mim. Aí começou assim, tem uma pessoa aqui que tá Tem um entendendo, cara nos aqui- deu. Tem um cara aqui que é um cara bom, ele fez um trabalho bacana aqui pra gente. Seu nome e vai tal. ser lembrado. Que aí Uma- foi um bom trabalho É. e um investimento de tempo, Simples assim. de conhecimento, que você doou, é o dar pra receber, né? É, Equilíbrio. dá pra receber. E aí, assim, engraçado que no segundo dia que eu tava fazendo, claro, eu escolhi um parque estrategicamente porque é onde circulam muitas Isso, pessoas. é ofertar com estratégia. Exatamente. Uhum. O que aconteceu? Ali as pessoas começaram a perguntar. E naquele momento eu comecei a vender o meu trabalho. Eu sou engenheiro florestal, eu estou fazendo isso aqui voluntariamente e tal. E assim começou. Eu falo isso, eu mentoro mentores, principalmente essa galera que tá começando. E quando eu falo essa galera que tá começando, parece que eu já estou na área há uns 20 e tantos anos. E sim, eu também tenho cabelos brancos que eu pinto, gente. Essa que é a questão. Mas eu falo pra essa galera, gente, aparece. Tem que aparecer. Oferta de graça. Vai lá, pega uma pessoa, aplica. Aplica só pra você ter experiência. E uma mentora
recém-formada, ainda não tinha desenvolvido o próprio método, ou seja, nem nessa parte ela tinha. Ela falou, olha, Aline, estão me convidando, querem que eu vá dar uma palestra, porque agora eu sou coach, e aí eu quero saber, assim, porque eu tô querendo cobrar 5 mil reais. Eu falei, amor, quanto que te ofertaram? E aí tinha ofertado pra ela 300 reais. Eu falei, amor, se fosse de graça eu ia falar pra você. Porque ninguém nunca nem te ouviu. Vá! Pelo amor de Deus, vá! Sim. E ela estava muito ofendida com os 300 reais que tinham ofertado. E foi quando eu disse pra ela, olha, o meu primeiro processo de mentoria eu vendia 300 reais. O processo? O processo inteiro, ou seja, cada sessão saiu 30 reais. Entende? Então, mas as pessoas começaram a me conhecer. A vida daquela pessoa mudou e ela falou de mim para outra pessoa. Hoje eu tenho um valor de transbordo que é o meu valor mais acessível. Mas eu tenho pessoas que pagam um valor cheio. Mas como é que eu... Por que as pessoas vendem? Charles é meu cliente. Como ele se tornou meu cliente? Alguém Uma queridíssima falou pra ele, faz essa mentoria. Ele falou, oi, tudo bem? Vou fazer a mentoria. Você gosta dos amigos? Alguém obrigou ele? Na gente, é muito comum. É muito comum. A gente começa... Eu, graças a Deus, fui obrigado a fazer. Mas o que acontece? Os meus amigos falam a mesma coisa, Charles. Porque o que acontece? Olha só a piada interna que temos, né? Eu indico pros meus amigos, quase obrigando, assim, vai lá e faz. Aí eles chegam na sessão e falam assim, o que você veio? A Miriam me obrigou. Aí foi um amigo. A esposa desse amigo chegou e falou assim, a Miriam obrigou ele e ele me obrigou. Então, assim, acontece, mas a gente vê a vida dessas pessoas sendo transformadas. Exato. Porque a gente teve a nossa vida transformada e a gente quer que os outros tenham. Claro que pra alguns vai fazer sentido, pra outros não, porque não é o momento. Exatamente. Mas o que é bom a gente passa pra frente. Mas, e a gente quer que faça. Falando sobre esse lugar, né, assim, de ofertar e de permissão. Já que entramos nesse lugar, você então está com quantos anos hoje, Charles? 58 anos. 58 anos, esse bombom, tá? E aí, o Charles com 58 anos se permite ir pro autodesenvolvimento fazer mentoria. Como é que é? Porque quem olha pra você vê esse poço de sabedoria. Claro, eu tenho clientes que são mais velhos do que você. Então eu tenho algumas meninas de 65, né? E elas têm esse vigor que a gente estava comentando antes de entrar em sessão. E essa sede. Minha vida tá começando, é isso mesmo, Aline, vamos fazer acontecer, são maravilhosas. Mas esse lugar, então, de quem olha para esses cabelos grisalhos e percebe na sua fala a sua sabedoria, a gente tá aqui para que a sua história seja honrada, as pessoas conheçam o que jamais conheceriam a respeito de nascente de água, tanta coisa maravilhosa que tá aqui na mesa. Nossa audiência nunca teria tido esse privilégio se você não estivesse nos honrando com a sua presença. Mas aos 58 anos, com esse cabelo grisalho, você sentou para aprender em uma mentoria. Qual a importância para os homens que estão nos assistindo, que já estão se sentindo... Não é o seu caso, porque você é um homem com vigor, eu quero viver, eu quero expandir, eu quero deixar o meu legado. Mas tem muitos homens que, porque apareceram os cabelos brancos, já não se acham mais importantes, já não são mais validados, estão se anulando. Qual a importância do autodesenvolvimento e o que a sua vida mudou no autodesenvolvimento? A gente vai acumulando percas durante a vida, a gente vai acumulando problemas não resolvidos durante a vida, a gente vai acumulando alegrias, mas a gente vai acumulando também frustrações. Se eu quiser escrever um livro da minha vida, eu comecei a escrever uma autobiografia aleatoriamente esses tempos atrás. Eu tinha chegado nos meus 12 anos e não tinha nenhuma tristeza relatada até ali. Uhum. Então eu tive consciência de que a gente teve na vida muito mais coisas boas do que ruins. Uhum. Mas a gente dá muito mais ênfase e nos machuca muito os tropeços, as frustrações, os traumas, eles acumulam, eles são acumulativos. E a mentoria, para mim, foi, eu costumo dizer, você tem um legado na sua vida, Aline, porque você me devolveu para o meu eixo. Não vai me fazer chorar, pelo amor de Deus, você já me fez chorar. Ao vivo, vamos contar em quantos minutos. Chorou, né? Hashtag, gente. Lembra que eu comentei isso? O que acontece? Qual a importância da mentoria? Como é que eu vi a importância da mentoria? Você trouxe para mim as ferramentas para minha autocura. Uhum. Uhum. Entendeu? Você tem a ferramenta para que, se a gente aplicar ela para a gente mesmo, a gente consegue a autocura. A cura precisa vir de dentro para fora. Verdade. E você fez isso. A sua ferramenta me proporcionou isso. Eu estou de volta. Hoje eu costumo dizer, é repetitivo. Eu estou de volta no meu eixo.
Olha, alguém falou assim, meu Deus, ele voltou a ser um príncipe. Não, fofura. Que fofinho. Mas qual o conselho, então, que você daria para os homens que... Porque eu tenho o privilégio de você, então, ser meu cliente, mas eu não sou a única mentora. É claro que, assim, a pessoa se conecta com a voz. Eu era a mentora certa para você no seu tempo certo. Exato. Existem muitos mentores maravilhosos aí. A questão é a permissão dos homens nesse lugar de cura e de evolução. Ok, você foi obrigado a vir para a mentoria, mas veio. Você poderia ter dito, não vou. Qual o conselho que você dá para esses homens que estão na resistência ainda? Procura aumentar a sua fé. É o começo de tudo, é a base de tudo. Aumenta a sua fé. A fé vai te conduzir a isso. Através da minha fortificação da minha fé, você passa a acreditar mais em si, acreditar mais nas pessoas. Eu era um homem incrédulo, eu não conseguia acreditar em ninguém. Uau. E através do aumento da fé, e eu acho mesmo que existe um momento certo e a pessoa certa. Concordo. Eu já tinha feito com outros profissionais também. Todo mundo estuda, todo mundo se dedica, mas a ficha caiu com o teu trabalho. Então, assim, eu recomendo isso. Né? Eu recomendo porque a gente sozinho não consegue. Não adianta, você não consegue. É a mesma coisa que você está num poço, lá no fundo de poço. Você tem bastante força, mas se alguém não te alcançar a corda, você não sai de lá. Ou minimamente falar, olha pra cima. Tem Olha alguém pra tentando cima. te ajudar. Tem alguém, sempre tem alguém querendo ajudar. Isso é verdade. Sempre tem alguém disposto a ajudar. Sim. Você nunca está sozinho de verdade. Sim. Sempre, é só levantar o olho, parar de olhar para o sapato, olhar para o horizonte. Tem alguém disposto a ajudar. A te dar a mão, é verdade. E você teve experiência com outros profissionais, e é bom a gente falar da dualidade. Eu entendo o preconceito que muitos mentores sofrem, e muitos coaches também, muitos profissionais de psicologia, enfim, meus amigos de trabalho, porque existem alguns profissionais que fazem uma condução que acabam destruindo as pessoas. Então você também teve experiências não tão boas. Eu tive experiências negativas que me levaram justamente a uma rota de colisão. Eu fui procurar uma cura e, na verdade, eu botei gasolina no fogo. Porque a pessoa errada, assim como o arquiteto errado pode causar uma destruição, uma obra que vai cair, um engenheiro que não cumpre ali. Eu vejo que isso é em qualquer área. Em qualquer área exatamente, profissionais. Os bons pagam pelos maus, não é? Fala assim, o pedreiro que chega... Tem uma frase na construção que fala que todo mundo que termina com erro vai te abandonar no meio da obra ou vai pegar seu dinheiro e sumir. E não é verdade, gente. Eu trabalho com profissionais excelentes, não tenho esse problema. Mas existe essa fama no mercado. E os clientes ficam com medo de confiar. Mas Miriam, você viu como você conseguiu resumir certinho o que é? Isso é com a vida da gente. Sim. Dentro do mercado, você tem um profissional que é antiético, ele estraga um todo. Exato. E isso é na vida da gente. Os problemas, por menores que sejam, eles são acumulativos, eles vão destruindo. E aí o que acontece? A gente precisa realmente da ajuda para a gente descobrir que a grande maioria do que acontece na vida da gente é coisa boa. É verdade. E aí o processo contrário também acontece. Então, por exemplo, quando a gente fala que começou o processo e muda e a gente quer obrigar as pessoas, que é uma brincadeira com fundo de verdade, a gente quer. Mas quando você se cura, você começa a curar em volta. Você vê que em volta muda, né? Você muda e o seu entorno muda. E as pessoas começam a ver e falar, tá diferente. Quero experimentar isso daí. É verdade. E aí essa pessoa também muda. E aí começa a mudar o entorno dela, o ecossistema dela. E aí outra pessoa entra também na onda. É uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. A gente chama de pirâmide do bem. É verdade. Mas se tratando de profissionais bons e ruins, qual é a reputação negativa... para que a nossa audiência possa também discernir qual é a reputação negativa de um engenheiro florestal. Onde eu preciso observar se eu estou com o profissional correto? Nos fale um pouco sobre isso. A legislação ambiental ela é muito restritiva, muito rigorosa. E, por exemplo, num processo de licenciamento ambiental, se o cara promete tudo, toma cuidado, porque existem muitas restrições ambientais, existem muitas coisas que precisam realmente... Não tem meio termo.
por exemplo, num processo de licenciamento ambiental, não existe meio termo. Se existe uma nascente, não adianta você querer dizer que não existe, porque ela está lá, ela está catalogada, ela está lá. Se precisa fazer, se tem uma árvore ameaçada de extinção que está lá, então assim, todo o processo dentro dessa área, ele é muito técnico, ele é muito cobrado, muito exigido. É uma batalha, todo o trabalho, todo o licenciamento ambiental, a decisão, a tomada de decisão para de repente sugerir ou indicar a supressão de uma árvore, ela tem que ser muito técnica, ela tem que ser muito cuidadosamente estudada, muito amparada na legislação e em indicativos reais de que aquela árvore possa estar provocando um risco. Ou mesmo também no plantio. Não se pode plantar qualquer tipo de árvore. A gente voltou antes no assunto, comentamos antes sobre calçada e tudo. Então você tem que ter um mínimo de discernimento, um mínimo de decência. Às vezes a pessoa... Eu já tive um cliente que ele queria plantar uma árvore na frente da casa dele, que eu falei para ele, esse aqui você não pode plantar aqui. Mas eu quero plantar a árvore do meu sonho. Eu falei, essa árvore você não pode plantar. Mas eu justifiquei tecnicamente por quê. A árvore dos seus sonhos vai ficar nos seus sonhos. Aqui não pode estar. Ou como alguns clientes meus falam assim, mas eu quero isso. Tá, então você precisa comprar um outro terreno, porque aqui não dá. Mas eu acho que isso é uma observar então esse lugar de promessas excessivas que podem não ser verdadeiras e alguns trambiques, por assim dizer. Não existe na área florestal, não tem como fazer. Se o cara prometeu isso, fiquem alerta. E qual a situação, Charles, por exemplo? Desculpa, não, tudo bem. Eu sempre costumo dizer, um processo de licenciamento tem risco, do jeito que uma cirurgia tem risco, do jeito que qualquer atividade tem risco. Exatamente. O não faz parte do processo. O não conseguir, às vezes, uma licença para derrubar uma árvore ou um fragmento florestal, alguma coisa, faz parte do processo. Pode não ser autorizado. Então, não é garantia. Se o cara dá garantia de 100%, é atrás. Isso é interessante. Interessante. O que eu ia te perguntar em que situação, por exemplo, a legislação ambiental é rigorosa, mas nós vemos muitas pessoas fazendo vista grossa. Em que situação, por exemplo, a pessoa tem um órgão que fiscaliza, tem um órgão que multa, por exemplo, se tiver algum erro, se tiver alguma coisa irregular? Tem alguma espécie de fiscalização para isso? E em que contexto, por exemplo, a pessoa física que tem uma casa, um sobrado, tem uma árvore na frente, a gente já sabe que, por exemplo, essa árvore ele não pode derrubar. Mas comprou um terreno, pega e derruba todas as árvores desse terreno sem avisar ninguém, não tem uma fiscalização. Com certeza ele é autuado. Como que funciona esse processo? Com certeza ele é autuado. Mas existe uma fiscalização ou é um mapeamento feito de alguma forma digital, por exemplo? Hoje já existem, por exemplo, se for fragmento florestal, o Estado, sim, o município tem como saber, porque por imagem, hoje não depende mais da denúncia, porque Legal. Porque existe hoje, o Estado ele compra imagens de satélite com uma resolução muito grande e ela passa de um determinado período em cada área. E os órgãos fiscalizadores conseguem ver que lá naquela área o fragmento florestal está menor do que na vez passada. Então o que acontece? Essa abordagem vem. Eles procuram no sistema, essa área está licenciada. Existe um licenciamento para essa área. Eu estou falando de desmatamento da riveria. Se não tem, eles já vão certo em cima. E toda a legislação ambiental é muito visada. É muito fiscalizado. As leis são muito rígidas e incorrem em crime ambiental. Se você for olhar aqui, passa assim despercebido da vista da maioria. Sim. Mas existem muitas e muitas propriedades embargadas aqui. Embargadas por crime ambiental. Existe uma fiscalização efetiva. É que isso não é divulgado, que isso não vem ao conhecimento do povo. Mas eu que trabalho na área, eu conheço várias e várias situações de propriedade que estão embargadas. Não é terra de ninguém, né? Então, se você está comprando um terreno, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Fiscalização ambiental é uma coisa que realmente funciona em excelência. Os órgãos, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público, as secretarias de município de meio ambiente. Que bacana. É muito rigoroso.
É muito fiscalizado. E aí, trazer essa questão da compra do terreno conversa muito com o meu trabalho. De falar, tem clientes que me contratam em consultoria, inclusive para escolher o terreno antes de construir a casa, para validar se o terreno é bom, se tem uma vista, se ele vai gastar muito com fundação, por exemplo. Algumas questões práticas para casa, sobre o conceito da casa. Mas seria importante, e eu já vou começar a te acionar, por exemplo, para ver se esse terreno é uma boa compra. Porque tem cliente que chega, olha, achei um terreno maravilhoso, baratíssimo, só tem umas árvores que eu tenho que derrubar. E eu falo assim, então, será que não é uma área de proteção? Será que não é? Então, assim, o mapa de zoneamento hoje das cidades, algumas já tem, a gente consegue identificar onde é a área de preservação. Isso na minha limitação técnica de olhar um zoneamento e ver se é área de preservação, se não é, se o terreno pode ou não pode. Se tiver árvore, eu já falo assim, vai primeiro no ambiental, vê se você consegue. Se não tiver nenhum processo, se não tiver nada e você conseguir essa parte das árvores, ver o custo disso, porque tem um custo elevado. E aí você vê se compensa, põe na balança e a gente inicia o projeto. Senão, nem começa o projeto. Quais são as consequências? O grande risco, por exemplo, eu tenho na minha carteira de clientes 2 clientes que compraram terrenos de boa fé. Um, inclusive, já estava com a base, o fundamento da casa toda pronta. Ele comprou o terreno, estava lá tudo certinho. Passado um tempo, veio a visita da Polícia Militar Ambiental. O terreno tinha um passivo ambiental. Ou seja, Esse é uma cidadão tá oportunidade. O cidadão está com a área dele embargada até hoje. O que acontece? Se você vai num loteamento, principalmente esses loteamentos novos, ou terreno que está, o entorno é todo vegetado e aquele terreno está desmatado, cuidado. Porque se o cara, por acaso, incorreu num crime ambiental, desmatou sem autorização, o crime não é do proprietário que vendeu o terreno. É do que crime comprou. É do terreno. É do terreno. Se na matrícula estiver o seu nome, o passivo ambiental passa a ser seu. E um embargamento de um terreno desse, por exemplo, a pessoa consegue fazer transferência, matrícula, escritura, essas coisas? Está indisponibilizado. Nada. Porque aí, se for uma situação dessa, a pessoa que compra não consegue nem pôr uma matrícula no nome dela. A matrícula, ele fica, o terreno fica embargado. Você vai precisar fazer a recuperação ambiental, vai ter que descobrir qual que foi o dano que ocorreu. Às vezes tem que desmanchar a casa que está construída em cima. Tem caso que você teve que, negócio tem que desmanchar o que está ali. Então esse é um problema. Isso aí é a síntese de como funciona a fiscalização. Ela efetivamente funciona. E se for pego no ato? Tá ali, desmatando. Pego no ato. Quais são as consequências para quem está ali no ato? Além do processo. Dependendo da situação, pode até ocorrer prisão. Uau. Isso é importante a gente trazer. Ou seja, galera, é melhor viu uma oportunidade de um terreno baratinho, mas que tem algumas árvores? Vai atrás do Charles, Cuidado. atrás da Miriam. Pra resolver esse Pede um diagnóstico ambiental dessa área. Contrata aí um engenheiro florestal, pede um diagnóstico, vê se essa área não está embargada. Porque às vezes essa é uma oportunidade, mas que na verdade vai ser o fiasco, né? E tem vai ser uma dor de cabeça que você não vai estar disposto a lidar. Tem muita gente que comprou gato por lebre. Quem está ouvindo vai entender. Tem muita gente que comprou um terreno, que se arrependeu de comprar o terreno, porque o terreno tem um problema ambiental. Eu vou te falar que eu consegui dissuadir 2 clientes de comprar um terreno que eu já sabia que ia dar problema. Porque tinha que derrubar árvores. Assim, olha, ambiental... Você não quer ter dor de cabeça, não vai mexer. Não, até se a árvore... Eles escolheram outro imóvel liberado. Porque assim, existe a possibilidade, tudo pode ser permitido. Mas o quão... Depende de atender a legislação. Por exemplo, se você quiser simplesmente derrubar uma árvore que está fazendo sujeira, esquece. Mas se ela estiver impedindo o teu acesso à sua garagem, se ela estiver numa área onde você vai efetivamente construir a casa, onde tiver um projeto, é comprovado que naquele local você vai construir, tudo é possível. E ainda assim existe um equilíbrio. Tudo bem, está atrapalhando a sua calçada, você vai ter que compensar de outra forma. Você compensa. Hoje, por exemplo, por via de regra, se você paga por compensação, para cada árvore derrubada, você é obrigado a plantar no mínimo 5, pode chegar a 40, dependendo da espécie, dependendo da situação. Uau. Mas no mínimo é 5 por 1. Então, a legislação ambiental não trava o desenvolvimento. Ela regulamenta e regula. Equilibra. Mas assim, o ganho em todas as situações
existe um ganho ambiental, porque você tira uma e planta 5. Você tira uma e planta até 40, dependendo da espécie, dependendo da situação. Isso não quer dizer que todas as árvores são possíveis. Tem árvores que são protegidas, tem árvores que realmente a legislação não permite o corte, tipo a araucária, tipo algumas outras, né, que tem. Mas, em via de regra, cada caso é um caso. O que mais tem ocorrido é exatamente isso. O recém-proprietário de uma área, de um terreno, ele comprou sem saber do passivo. E aí, infelizmente, o passivo é dele. Não só saber do passivo, mas saber também de todo o processo, de toda a compensação. Saber que ele vai precisar ter um desenrolar de todo esse processo para ele fazer. E aí ele só queria comprar um terreno barato para construir a casa dele. É isso. É isso. Mas ter um vamos sonho supor frustrado. que eu tenha uma grande área verde com algumas plantações. Eu quero ganhar mais dinheiro com isso. Tem uma possibilidade? E isso é um assunto muito legal de se É trazer. mesmo? Ai, será que eu não sabia? Será que é do nada? Tá, eu vou dar uma pincelada, assim como quando nos conhecemos, que me chegou ao conhecimento algo chamado crédito de carbono. A pessoa tem um terreno, ela não faz nada com esse terreno, mas tem árvores ali, ou seja, matar virgem, ou seja, uma plantação. Por exemplo, que tem a safra, né, de soja, como da minha família que planta mandioca na Bahia. Eu amo mandioca. Que delícia. E aipim, viu? Nas terras lá é aipim. Eita, é bem do que lasqueira. cozinha. Com manteiguinha. Chega derrete. Chega derrete. Mas de você ter uma compensação ambiental chamada esse crédito de carbono. Eu acredito que é um assunto de desconhecimento geral, né? Um assunto que é novo para quem tá na área. Ouve bastante, é recorrente. Mas depois é um que eu grupinho comecei muito a pequeno. ouvir, eu comecei a ouvir mais e ver mais, né? Que aí você começa a pesquisar e o Google começa a trazer matéria, trazer artigo, trazer coisa. Conta pra gente, pra nossa audiência, o que é e como funciona o crédito de carbono, assim, de uma forma mais compreensível. Eu sei que tem toda uma forma técnica. Eu estive, inclusive, naquele evento de crédito de carbono. Só que foi basicamente para regulamentar, tinha bastante termo técnico, falando sobre as leis. Então, em alguns pontos, eu ficava assim, meu Deus, eu não conheço nada, eu não sei nada. Deixa eu aprender, deixa eu anotar aqui para eu pesquisar depois. Esse entendimento de, já sabendo bastante, entender que ainda nada sei, é maravilhoso, porque a gente só evolui, né? Sim. Nos conte um pouco sobre isso. Isso é uma área que ainda depende de regulação, é um mercado ainda... Foi uma tecla bastante batida nesse evento. É um mercado ainda novo e existe bastante receio por parte dos proprietários, principalmente de florestas nativas. Existem dois segmentos, os de floresta plantada, onde as empresas plantam essa floresta para biomassa, enfim, as papeleiras, floresta eucalipto, floresta de pinos principalmente. Elas têm um grande resgate de carbono, mas isso já está dentro, para esse setor, que é um setor mais produtivo, de alto valor de resgate de carbono, isso já está tudo com as próprias empresas. O que resta é a segunda parte, que é de floresta nativa, e nessa parte os proprietários eles ainda têm muito receio de comprometer uma área da floresta, porque não existe uma regulação clara com relação a isso, entendeu? É uma coisa que ainda está nascendo, que ainda precisa, e eu acredito que precisa ser bem aprimorado, bem divulgado, para que o potencial que tem é gigante. Tanto é que nós temos a cobertura vegetal do nosso país é gigantesca. Sim. De floresta nativa, de floresta intacta ainda. Existe um potencial, falta um pouco mais de regulação nesse setor. Sim, basicamente como foi me passado, em resumo. Quando você tem a plantinha fazendo fotossíntese e tal, vira uma árvore, você está tirando carbono do meio ambiente, certo? Devolvendo oxigênio, que é o processo ali da vegetação. Então é um carbono encapsulado. E aí os países onde tem indústrias que precisam fazer a compensação, mas não tem como compensar no local, eles compram esse crédito de carbono, que é o quanto de carbono em tonelada por hectare absorveu aquele terreno. Sim. Então, assim, quem tem esse terreno e não, por exemplo, é uma terra de difícil acesso,
Então não é uma terra onde ele vai construir, onde ele vai plantar, onde existe uma possibilidade de ter um ganho nessa terra. Existe. E isso não é regulamentado. Quer dizer, o que não é regulamentado? Não o que está que é? clara O a que pode? regulamentação. Não está clara a regulamentação. Esse que é o problema. Porque uma vez que você disponibiliza aquela área para outras atividades, a floresta fica lá. E por floresta nativa madura, gerar pouco crédito de carbono, porque ela já tá mais avançada, o valor agregado para essa precisa de uma grande quantidade. Então existe um certo receio por parte desses proprietários de indisponibilizar essa área, sendo que existem também outras alternativas no mercado, área de compensação. Na verdade, falta mais transparência, falta mais clareza para o cara ter certeza de poder botar aquilo a verbar em escritura e disponibilizar aquela área dele por 20 anos, 30 anos. É mais baseado nisso, o pessoal está mais receoso com relação a isso, mas que o potencial é bom, é. E as alternativas? Quais são essas alternativas para esses proprietários? Por exemplo, não querem disponibilizar, mas tem alternativas, você mencionou. Quais seriam? Hoje, por exemplo, ele pode... Tem situações que ele pode disponibilizar essa floresta que ele tem ali, reservado o que é de reserva legal, o que ele não pode. Tecnicamente, o que ele poderia derrubar para pasto, derrubar para outras culturas ou coisa parecida, ele pode, de repente, manter essa floresta em pé e vender essa cobertura vegetal como compensação ambiental de outros empreendimentos, Uma empresa faz um empreendimento ambiental, e precisa fazer uma compensação florestal, precisa plantar uma floresta, precisa restaurar uma área, e ele vende aquele pedaço. Então, ao invés de plantar, ele compra uma que está pronta. Ele compra a floresta daquele proprietário. O proprietário continua sendo o dono da terra, mas a floresta está atendendo uma compensação ambiental por um prazo mínimo de 20 anos. Ou seja, uma forma de adotar uma árvore e ganhar dinheiro com isso. E fazer a compensação que Você para vai adotar algumas indústrias... Eu vou adotar obrigatório. Eu já tenho uma missão quase cumprida. Porque eu já plantei uma árvore, eu já tive um filho e tô para lançar o meu Leva livro. seu filho para ele escolher essa árvore e bota um nome dela, um vai nome ser aleatório. lindo. Nossa, vai ser sensacional. Eu acho que vai ser fofo. Meu pai plantou uma araucária quando eu nasci, ela tá com 58 anos de idade. Que lindo. Tá com 30, 40 metros de altura a minha árvore. Ai, isso é maravilhoso. E eu tenho uma aqui. Olha, nós estamos já indo pro final do nosso episódio. Olha, você viu? Nem doeu, tá vendo? Que coisa maravilhosa. Mas, antes de chegar no final, aqui é o Pode Mudar. Então, no finalzinho, a gente muda de lugar. Você se torna o entrevistador e nós as entrevistadas. Eu vou te dar alguns minutinhos, tá? Mas Isso você não estava no escopo. É claro que não estava. Se eu contasse, você não viria. Surpresa! A Miriam tem uma experiência, né, Miriam? Comigo enquanto mentora, que é do nada se tornar uma palestrante. Por exemplo, eu descobri no avião, uma característica da mentora. Não, eu descobri antes, gente, mas foi bem às vésperas da viagem. E aí a gente chegou lá, num momento em que a gente tava conversando, alinhando, tentando... É um ambiente diferente e tal, a gente em outro país, né? Uhum. E ela falou assim... Qual o propósito de você ter vindo? Eu falei assim, eu vim pra ser sua assessora. Eu fui totalmente sincera. Porque é um desafio, né? Era um desafio maior e cada vez menor esse desafio. Eu estava no momento de alto impacto desbloqueando ela e eu disse, qual o propósito de você ter vindo? E aí nesse lugar ela... Eu vim ser sua assessora. Eu falei, não! Na sua vida eu sou coadjuvante, você é a principal! É verdade. Mas foi muito importante. Antes da gente chegar nessa pergunta que você vai poder nos fazer, se o Charles de hoje pudesse dar as mãos, né, para aquele menino que entrava na floresta com o pai e conversar com ele, o que é que você diria? Adoro quando eu bugo a cabeça do entrevistado. Ela é boa em fazer isso. O príncipe? O príncipe, eu falaria pro príncipe. O que você falaria pro pequeno príncipe Charles? Valeu a pena ter acreditado. Valeu a pena nunca ter desistido do que manda o coração, do que pede o coração. Hoje eu me sinto aquele menino. Eu tenho a energia daquele menino.
Que incrível. Que lindo, dá pra ver nos seus olhos essa verdade. Porque quando você acredita, quando você realmente acredita, quando você realmente quer, aí você consegue. Isso é maravilhoso. Tem que sonhar e acreditar nos sonhos. Tem que acreditar. Se pudesse pegar na mão dele e ia falar, tá vendo, cara? Valeu, obrigado. E agradecer a ele, que foi ele que plantou isso em mim. Aquele menino plantou isso em mim. Que eu vim colher agora como maduro. Uma questão linda dentro do propósito é que quando nós nascemos, Deus vê o nosso nascimento e a nossa morte. Então, todos nós temos o livre-arbítrio. E aí, como é que nós sabemos, então, por que algumas pessoas têm um chamado mais forte? Nossa, parece que as coisas acontecem de uma forma diferente pro fulano. É porque no nascimento, Deus viu sua morte. E ele sabia que, independente do hiato que aconteceria, você deixaria um legado através de plantações, através do seu amor. E realmente, depois que, daqui uns bons anos, você partir daqui para uma melhor, o seu legado ficou aqui na Terra e realmente, árvores de 200 anos estarão aí ecoando o teu nome. É bacana isso. Isso é lindo. E quando a gente vê pessoas apaixonadas assim, a gente se inspira. Verdade. Pessoas se inspiram. E até pessoas que talvez não soubessem que gostam, ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, vão ter um olhar diferente. Mais encantador. Mais encantador. E talvez se você tiver redes sociais, vão lá te seguir, vão lá te... Charles... Começa a falar um pouco mais sobre isso nas suas redes, né? Sugerimos fortemente. Eu acredito que eu tô numa fase da minha vida que, claro, eu penso muito em mim, penso na minha família, penso na minha esposa, penso nos meus filhos, que é o que move a minha vida. Mas o que eu faço profissionalmente, quando eu planto uma árvore, eu sei que eu não vou ver o fruto dela, eu sei que eu não vou ver ela daqui a 50 anos, mas ela vai estar ali. E se alguém sentar debaixo de uma árvore daquela e tomar de repente ali embaixo de uma árvore dessa, a pessoa vai descobrir que ela tem que seguir o coração dela. Ela vai descobrir. Que lindo. Que lindo. Esse menino de 58 anos, Miriam. Tô falando pra você. É um desafio quando o convidado começa a chorar, porque a gente vai chorar junto. Então, assim, a pessoa vai. Se embaixo de uma árvore dessa a pessoa descobrir que vale a pena viver, tá bom, tá de bom tamanho. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu penso isso sobre o meu trabalho também. Eu consigo te entender perfeitamente. Mas, já que pode mudar, agora nós invertemos os papéis. Você é o entrevistador, nós as entrevistadas. E você pode fazer uma pergunta para cada uma de nós. Ou uma para as duas. Com muito amor, tá? Coloque amor nas suas palavras. Não como eu faço. A gente é amigo, então talvez para você seja uma mais difícil. Tem um ditado que fala que tudo nessa vida tem a volta, né? Se prepara agora. Charles, eu fui tão legal. Ó, o grande filósofo diz assim, a vingança não quer pleno. Ai, como somos adultas. Eu acho que eu não vou fazer uma pergunta, talvez eu vou fazer um desafio para cada uma de vocês. Legal, aceitamos. Aceitamos, você nem me perguntou. Amor, eu desafio vocês, eu preciso aceitar. O desafio é que a partir dessa conversa, vocês passem a olhar para uma árvore como um ser vivo que vai estar aqui por muito mais tempo do que vocês, do que eu, e que vocês tenham uma relação de afeto e de carinho com uma árvore, uma única que seja, não importa a espécie, não importa se ela é grande, se ela é pequena, e faça uma analogia com o corre-corre de cada uma de vocês. A árvore está ali, ela não sai daquele lugar, ela não muda um metro para lá, ela não muda um metro para cá. O que motiva ela para crescer, o que motiva ela para produzir frutos, o que motiva ela para produzir flores, o que é que motiva ela, qual que é a expectativa dela, o que move uma árvore. Está ali, está estática, mas está tão cheia de vida. Então a gente começar a olhar isso, desafio vocês a olhar isso, a simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade de uma árvore. Como a vida é bonita, que às vezes você não precisa
correr para lá, correr para cá, se desesperar igual um maluco. Olha para a árvore, ela está ali quietinha no canto dela. No tempo dela ela dá fruto, no tempo dela ela dá flor, no tempo dela ela dá aquele cheiro. A flor tem flores cheirosas, tem flores que são maravilhosas, né? Então o desafio é que vocês passem a olhar isso, não pela sujeira que faz, mas pelo benefício que traz. Uau, que lindo. Que profundo. Impactada. Só de imaginar, né? Ele vai falando, a gente vai imaginando. Já ficou me fazendo vários questionamentos sobre justamente a correria do dia. É que nem a caminhada na praia também, eu fui me imaginando, cada tombo, cada tropeço, eu fui caindo. Uau, E é isso. Incrível. A gente pode estender esse desafio para os nossos espectadores, né? Exato. Meu desafio é, além de observar dessa forma, abrace uma árvore. Abrace uma árvore de uma forma metafórica e de uma forma literal. Talvez o que te falte é sentar debaixo da sombra de uma árvore e refletir mais sobre a sua vida. Talvez, numa reflexão, na leitura de um livro, te faça sentido viver ainda mais o seu propósito. Sabe por que uma árvore cresce e todos os dias entrega o seu melhor? Porque ela sabe que o Criador precisa dela. Talvez você tenha deixado de admirar as árvores porque você esqueceu o propósito inicial para o qual o Senhor te chamou. Descubra hoje qual é o seu propósito. Abrace uma árvore, observe uma árvore. Todos os dias ela engrandece o nome do Senhor. Talvez o que te falta é parar, observar e agradecer. Enquanto há vida, há esperança. Eu sou a Aline Oliveira, essa é a Braba e esse foi o Charles. Semana que vem eu te encontro num episódio maravilhoso e profundo como esse. Até mais.